9. Alan Gani por aqui para a gente falar sobre economia. Não é uma quarta-feira qualquer, não. É uma super quarta. Uma super quarta. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Tem decisão do Copom aqui. Taxa de juros em 11,25, deve cair para 10,75. E tem decisão no Banco Central americano, no Fed, a taxa de juros lá está no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O Fed deve manter a taxa neste patamar. Mais importante do que a decisão em si, que praticamente já está tomada e precificada na curva de juros pelos agentes do mercado, será o tom do comunicado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existe uma expectativa se o Banco Central ele vai contratar novamente uma queda de 0,5 ponto percentual para a próxima reunião ou não. E lá nos Estados Unidos, algum sinal se a queda nos juros ela se iniciará no mês de junho ou ficará lá para o final de julho. O ministro da Fazenda está dizendo que o Banco Central precisa pensar no crescimento do país, Gani. Pois é, mas veja, a taxa de juros... Precisa? Não, o Banco Central, a missão do Banco Central é defender o valor da moeda, ou seja, não gerar inflação. Essa é a missão do Banco Central. E veja, quando você protege o valor da moeda, garante a estabilidade monetária, você ajuda o crescimento do país. Por quê? Porque as expectativas, elas melhora a confiança do empresário. Um ambiente com a inflação controlada, isso atrai investimentos, ajuda o planejamento de longo prazo das empresas. Então, pelo contrário. Agora, é lógico que a queda da taxa de juros, ela é ótima, mas ela tem que ocorrer num ambiente em que a inflação esteja controlada. A inflação está mais controlada, por isso que a taxa de juros tem caído. Mas tem que tomar cuidado, porque o último dado de inflação veio acima do esperado, inflação de serviços pressionada e tem a parte fiscal do governo. Por isso que o Banco Central ele vai dosando, né, com muito cuidado essa queda nos juros, justamente para não diminuir muito a taxa de juros e depois vem a inflação e vai ter que subir novamente, como ocorreu lá atrás no governo Dilma, né? Teve uma pressão muito grande para diminuição da taxa de juros, chegou a Selic a 7,25%. Aí o que aconteceu? Não veio o crescimento econômico e veio a inflação. O Banco Central teve que subir lá para 14,25%. Então, por isso que o Banco Central tem agido aí corretamente, com muito cuidado nessa dosagem de taxa de juros. Colombo. Até já, Gani. Até.